Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio da Scout Radar, o podcast da ProScout, onde vos apresentamos os craques do futuro. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje tenho comigo dois colaboradores da ProScout, o Alexandre de Araújo, que também já esteve presente no primeiro episódio, e o Miguel Palma, que é uma estreia aqui no podcast. Na próxima meia hora, à semelhança do episódio anterior, estaremos a falar sobre a lista de 10 jogadores sub-20 a seguir em 2020, que a ProScout divulgou nas redes sociais no fim de 2019. Mas desta vez vai ser sobre a lista de jogadores internacionais. Para quem não teve a oportunidade de ver essa lista, recorda então os nomes que indicámos no fim do ano. Mohamed Iataran, Reinier, Tiago Almada, Jeremy Doku, Miron Boado, Eduardo Camavinga, Takefusa Kubo, Ait Nori, Strahinja Pavlovic e Benoit Badiashile. O Miguel, visto que é uma estreia aqui no nosso podcast, se calhar vou começar então por ele. Olá Miguel, obrigado por teres aceito o meu convite para participar aqui. Peço-te então aqui uma descrição do Mohamed Iataran e o que é que podemos esperar dele até ao fim deste ano de 2020. Olá David. Olha, o Ihataren é um jogador que tem aparecido este ano no PSV e com apenas 17 anos é um jogador que já está a fazer toda a diferença na equipa. Estamos a falar de um jogador que normalmente joga no apoio ao ponta de lança como 10, também pode jogar como avançado. Uma grande capacidade de drible, tem muita visão, passe, mas também é um jogador que tem uma excelente reação à perda da bola. Mostra já uma grande maturidade e eu acho que na próxima época pode mesmo dar o salto. Obrigado, Miguel. Não sei se o Alexandre quer aqui acrescentar alguma coisa. Agradeço também a tua presença, Alexandre. Obrigado mais uma vez. O Ihataren é de facto um craque do futuro e que já começa a fazer a diferença tanto na Liga Holandesa como também na Liga Europa. Foi uma das grandes estrelas contra o Sporting aqui em Alvalade e creio que tem todas as condições para vingar e como disse o Miguel, para dar o salto se calhar já na próxima temporada. Sim, exatamente. Até porque ele esta época já conta com uma panóplia de jogos bastante interessante. O gajo já fez quase 20 jogos esta época, portanto também aqui a mostrar que o treinador conta bastante com ele. Ok, muito obrigado pela vossa descrição deste jogador. Se calhar podemos então passar ao próximo nome na lista, que neste caso é o Reinier, que recentemente também foi confirmada a sua transferência para o Real Madrid. Mais um médio ofensivo também, à semelhança do Ihataren. Se calhar agora, Alexandre, peço-te a ti que comeces então a falar aqui um pouco do Reinier, uma descrição dele, e pergunto-te diretamente se achas que ele já vai ter espaço de chegar ao Real Madrid e começar logo a ser aposta, um pouco à semelhança como o Vinícius ou o Rodrigo. Ok, então, pronto, o Reinier, como tu referiste bem, à semelhança de Rodrigo e Vinícius, é mais uma aposta em jovens brasileiros por parte do Real Madrid. Começa a ser já um clássico e, entretanto, tem um 11 formado quase para a seleção brasileira. E é um médio ofensivo, como também disseste. Tem uma grande capacidade de remate, o que o torna muito, muito bom na finalização. É um jovem que dribla bem, que não tem medo de ter a bola. Inventa por si só jogadas das suas equipas, seja no Flamengo, onde também jogou jogos com Jorge Jesus, ou nas seleções jovens do Brasil. E pronto, é um craque, é um jogador que faz a diferença quando consegue ter espaço.
mas pela sua idade ainda tem muito que dar ao futebol e que ainda pode crescer, porque por vezes toma decisões erradas, acha sempre que consegue descobrir uma linha de passe, porque efetivamente a sua qualidade é mesmo muito grande. Portanto, eu não sei se conseguirá afirmar-se assim que chegar ao Real Madrid, mas sei lá, começando num Castilha ou fazendo alguns minutos, ou mesmo sendo emprestado no primeiro ano, acho que tem depois todas as condições para vingar na equipa principal. Certo, até porque se calhar agora também passo para o Miguel, até porque é uma posição que o Real Madrid se calhar não utiliza, a posição que ele é utilizado no Flamengo é uma posição que o Real Madrid não utiliza no seu esquema habitual, um pouco ao contrário do Rodrigo ou do Vinícius, que entraram diretamente e tinham lugar logo na equipa. Miguel, o que é que achas sobre isto? Sim, o Renier é um jogador para ir entrando aos poucos, né? Espaços, sem grande pressão. Eventualmente vejo-o poder entrar a partir das faixas, que acho que pode ir começando por aí. Estamos a falar de um jogador que nem no Flamengo, na última temporada, né? Com Jorge Jesus, não era um jogador do 11 inicial, mas que quando entrava conseguia fazer estragos. Foi até decisivo em alguns jogos, a salvar o Flamengo, e o Real Madrid realmente a antecipar-se aos outros tubarões. Portanto, é um jogador claramente para o futuro. Ir entrando a espaços sem grande pressão. Ok, muito obrigado. Movendo-nos então aqui mais um lugar na lista, mais um jogador que pisa os terrenos ali do Clássico 10, desta vez argentino, Tiago Almada, joga no Vélez Sarsfield. O que é que tem a dizer sobre este jogador? Começa então também por ti, Miguel, desta vez. O que é que nos podes dizer do Tiago? E se achas que em 2020 podemos assistir a um salto para a Europa? Sim, até porque o Tiago, para um médio ofensivo, eu acho que é um jogador que tem golo. É um jogador que é capaz de ser decisivo no último terço. E se ele, esta temporada, conseguir ter números mais interessantes, eu acho que pode mesmo dar o salto. Miguel, obrigado. Eu não sei se, Alexandre, queres dizer mais alguma coisa sobre este jogador? Eu creio que ele possivelmente ainda não deu o salto este ano e falou-se em Sporting, a meias com o City, no negócio partilhado. Mas eu creio que ele não deu o salto por causa do valor que ele já custa no mercado, que já pedem 20 milhões ou mais por ele, e creio que uma das condicionantes para ele ainda não ter vindo para a Europa foi essa. Porque um clube como o Sporting, ou Porto, ou Benfica, ou um grande de um campeonato holandês, por aí, eu creio que este fosse um jogador mesmo muito interessante, apesar da sua tenra idade, e creio que só não veio pelos valores que se têm que praticar para o conseguir trazer. E creio que há um risco ainda grande para um jogador de 18 anos, trazê-lo por estes valores, não sendo um clube com uma capacidade financeira tão elevada quanto isso. Mas ele vem para cá invariavelmente. Agora resta saber se será já neste mercado de verão ou no próximo, mas é certo que ele vai pisar os terrenos europeus. Sim, e tu referias a questão do fator financeiro, e há aqui uma pequena grande diferença, porque ao passo que já é habitual os jogadores brasileiros darem o salto por valores dessa ordem, na Argentina ainda não é muito normal Sem dúvida. esses valores serem praticados, e daí também a tua afirmação. Ok. Se calhar podemos então, não sei se tem mais alguma coisa a adicionar sobre isto, podemos passar então para o próximo Sim. nome. Ok. Um nome que também podemos ver já a pisar os relevados cá em Portugal, apesar de ter sido num jogo de pré-época
neste caso do Sport Lisboa e Benfica. Jeremy Doku, também 17 anos, um extremo direito do Anderlecht, um jogador com uma velocidade e uma capacidade de aceleração mesmo muito, muito fora do normal. E se então, pergunto aqui ao Alexandre se achas que é o ano de afirmação dele, e o que é que prevês que possa acontecer neste 2020 para ele, e também aqui dar mais aprofundar um pouco as suas características. Ok, então eu tive a felicidade de estar presente no jogo em que ele fez cá no Estádio da Luz. E não conhecia, mas encheu-me claramente as medidas, porque é um jogador muito diferenciado. Certo que era um jogo de pré-época, mas a quantidade de problemas que ele causou ao Grimaldo a partir do corredor direito foram assinaláveis, e poucos jogadores conseguem fazer o que ele fez de um defesa como fez naquele jogo. Portanto, é rapidíssimo, tem, como tu disseste, uma capacidade fortíssima de aceleração, o que por si só ajuda muito ao trabalho de um extremo, mas não só, ele mesmo em drible é muito, muito acima da média. A partir do corredor direito consegue criar muitas oportunidades para a sua equipa, e também já fiz alguns jogos de reservas esta época, mas a grande maioria foi na equipa principal, no qual já conta com mais de 1000 minutos, apesar dos seus ainda ter 17 anos, e leva 6 golos no total entre reservas e Primeira Liga, com mais 2 assistências, e creio que é um excelente cartão de visita para o que aí vem. Certo, muito obrigado. Miguel, queria-te perguntar, achas, por exemplo, uma comparação com o Adama Traoré do Wolverhampton, que também tem tido uma época extraordinária, achas que é uma comparação boa? Só para os nossos ouvintes também perceberem um pouco melhor, sem ter que ver o jogador, um pouco melhor o seu estilo. Pela capacidade de aceleração, velocidade que imprime no jogo, sim. A capacidade física ainda é um pouco diferente, não é? A nível de contacto, e por esse aspecto o Adama é um jogador superior. Mas o Doku, com 17 anos, enfim, mostra uma capacidade de drible para mim superior. E como disseste, é um jogador que a partir do corredor direito traz muitos problemas. Eu acho que o Grimaldi ainda hoje deve ter pesadelos com aquele jogo. Eu acho que o Doku é um extremo à antiga, não é? Pé direito, lado direito, parece um carrossel. Hoje em dia vemos muitos extremos a jogar de pé contrário, não é? E foge um pouco à regra. Obrigado pela tua descrição, Miguel. Se calhar podemos então passar à frente. Desta vez vamos para a Holanda, para o AZ Alkmaar, e o jogador é o Miron Boado, um ponta de lança que já na época passada estava a aparecer em muita força nesse clube, mas que infelizmente sofreu uma lesão prolongada que lhe retirou quase metade da época, mas que aparenta ter recuperado bastante bem e está agora aí novamente a mostrar toda a sua qualidade. Miguel, peço-te então que fales aqui um pouco do Boado, e o que é que achas que são os seus pontos fortes, e o que é que 2020 pode trazer para ele? Olha, para já é de assinalar a sua personalidade. Não é fácil para um miúdo com esta idade que estava a despontar, não é? E que tem uma lesão muito complicada, e consegue voltar com a mesma vontade, a mesma força, mostrar a mesma qualidade. Eu acho que isso também revela muito daquilo que é este jogador. Um jogador muito rápido, grande capacidade de aceleração, muito forte na finalização. Esta equipa do AZ é muito interessante, o que também o ajuda bastante. Mas eu acho que o Boadu, apesar de haver algumas reticências em relação aos jogadores que saem da Holanda,
eu acho que este é um jogador que pode perfeitamente jogar noutro campeonato. Alexandre, queres acrescentar mais alguma coisa? Ou o Miguel fez aqui um bom resumo? Não, ele fez certamente um bom resumo. Eu quero só vincar os números que ele já tem Sim, esta época, é o que que acho que mais impressiona, não é? A produtividade dele ofensiva é uma coisa. são assustadores, que mesmo num campeonato holandês que não é muito exigente defensivamente e que normalmente os jogadores muito bons se evidenciam ainda mais por esses fatores, ainda mais ele que é um ponta de lança, apesar das possíveis fragilidades defensivas que as equipas apresentam, de ter 19 gols e 3 assistências em 32 jogos, creio que são muito, muito, muito bons para um jovem da idade dele. E os números da Liga Europa, que já na teoria é uma competição mais difícil do que o próprio campeonato holandês, tem 4 gols em 5 jogos. Portanto, acho que está aqui o futuro da seleção holandesa e vai certamente também ele dar o salto, como os outros todos que estão nesta lista, num futuro próximo. E então perguntava, uma hipotética transferência, em que campeonatos é que achavam que o Boado poderia ser uma boa aposta? Eu acho que podia jogar em qualquer campeonato. Um jogador com esta produtividade, eu acho que está pronto para qualquer campeonato. Certo. Mas se calhar financeiramente só há alguns clubes que se calhar agora, Sim, até precisamente pelo que o Alexandre referiu da Liga Europa e as boas exibições aí que também acabam por valorizar bastante o jogador, não é? Se calhar já não são todos, por exemplo, não sei se, por exemplo, os três grandes em Portugal já teriam a capacidade de ir buscar sim, o Boado, por exemplo. já não. Duvido, Pois. duvido Portanto, mesmo. já estamos a falar de um nível acima dos próprios três grandes em Portugal a acontecer esta transferência. Ok. Obrigado. Portanto, se calhar vamos então agora passar ao próximo jogador da lista. Um jogador que apesar de... penso que é o jogador mais novo desta lista. Eduardo Camavinga. Um jogador de raízes angolanas, que está em França, julgo, desde criança, e que é elegível, e penso que já escolheu mesmo jogar pela seleção francesa. Médio centro, atualmente no Stade Rennais, e que já foi associado a nada mais, nada menos que o Real Madrid. Peço então aqui ao Alexandre para começar, para nos dar aqui um resumo das características do Camavinga e o que é que este 2020 pode ter reservado para este jovem jogador. Portanto, o Camavinga é um jogador muito, muito interessante, não só pela idade que tem apenas 17 anos, joga numa posição bastante exigente e que requer enorme confiança e até maturidade, principalmente a jogar numa primeira liga francesa. Mas ele por já ter, até ele com a própria idade que tem já foi eleito o melhor jogador do mês, salvo erro, na liga, portanto isso evidencia as suas qualidades. Não Sim, foi só desculpa, 2, 3 jogos bons que ele fez. Desculpa interromper, que eu acho Não que ele faz mal. ganhou esse prémio até enquanto tinha 16 anos. Acho que ainda não tinha feito os 17. Pois, exatamente, foi isso mesmo. Pronto, e o que eu quero dizer com isto é que não foi só 2, 3 bons jogos que ele fez, tem sido uma época muito regular da parte dele. Isto ele é beneficiado pelas características que tem, que ele, apesar de ter apenas 1,82 m, parece um gigante à frente da defesa. Tem um pé esquerdo muito forte, consegue variar bem os flancos, uma capacidade atlética incrível, ótimo timing de desarme, excelente na interseção, e faz também da antecipação um dos seus pontos fortes.
após isto, em processo de transição ofensiva. A organização ofensiva é um médio que não se esconde do jogo, não tem medo de assumir e que leva muitas vezes a equipa para a frente com a sua passada muito longa e com transições rápidas e que fazem dele uma das grandes esperanças da seleção francesa para os próximos anos. Sim, e além disso, também fico sempre muito impressionado com o raio de ação que ele tem. E se calhar também faço aqui a ponte para o Miguel e pergunto-lhe o que é que ele acha do Camavinga e o que é que tu achas desta decisão de ele escolher a seleção francesa em vez da seleção angolana? Escolhe a seleção francesa. Também é uma questão de montra, não é? Enfim, também revela muita confiança em si. É um jogador de enorme qualidade. Como disseste, e bem, tem um raio de ação espetacular. É um jogador com uma cultura tática muito boa. Ele entra no Rennes com 16 anos e entra na equipa principal como se já andasse nisto há muitos anos. É realmente muito impressionante este jogador. Eu não me admira que uma equipa como o Real Madrid já esteja de olho nele. Eu acho que estamos mesmo perante um fenómeno. É dos jogadores que mais gosto na idade dele atualmente. Muito obrigado. Vamos então passar ao próximo nome na lista. Aqui um nome um pouco mais de um país, não, se bem que agora já começam a ter também alguns nomes aí na alta roda do futebol europeu, mas é um jogador japonês, Takefusa Kubo, que veio desde muito novo para a La Masia, para a escola do Barcelona, e que sempre se destacou pela sua capacidade de drible. Acaba por sair e voltar ao Japão, penso que é um clube do FC Tóquio, e que depois regressa à alta roda do futebol europeu através do Real Madrid, que o agora emprestou ao Mallorca, e que agora na primeira liga de Espanha tem tido também o ano de revelação. Pergunto então aqui ao Miguel o que é que achas do Kubo e se achas que para o ano poderá ser um jogador que vai fazer parte do plantel principal do Real Madrid. Eu acho que vai ser complicado, até pela concorrência que tem, que irá ter sempre dentro do clube, na posição dele. O Real Madrid é um clube que ultimamente tem ido ao mercado por muitos miúdos, mas a verdade é que também é um clube que precisa de jogadores de topo mundial já feitos. Eu acho que vai ser muito complicado para o clube entrar já, mas estamos a falar de um jogador que, Real Madrid ou não, acho que irá fazer uma bela carreira na Europa. É um jogador muito, muito criativo, muito forte no 1 para 1. Eu acho que sim, que Real Madrid ou não vai ter sucesso na Europa. Acho que está mais que pronto. Alexandre, e tu, o que é que tens a dizer do Kubo? Eu tendo a concordar com o Miguel. Eu não sei se o futuro dele passará pelo Real Madrid, apesar de o Real Madrid se ter antecipado ao Barcelona por forma a não permitirem que ele voltasse ao clube que fez parte também da sua formação. Foi quase um achado da parte do Real o valor pelo qual o contratou, portanto, quer ele vingue ou não, será sempre um ótimo negócio para os merengues. Mas lá está, pela enorme concorrência que tem, terá que fazer uma época extraordinária que para já não está a ser mais que, digamos, normal, apesar de estar num clube competitivamente mais frágil. Para o ano não acredito que seja o ano de afirmação, mas está com minutos na Primeira Liga Espanhola e creio que isso com 18 anos é o primeiro passo para poder depois mais tarde
ter uma oportunidade. Não sei se no Real Madrid, como disse o Miguel, mas é de todo possível que o venha a ter, porque é um jovem e vai ter a oportunidade para crescer agora no Mallorca, talvez para o ano noutra equipa à qual seja emprestada, mas acredito que o Real Madrid o vai manter debaixo do olho e quando sentir que seja a oportunidade, vai agarrá-lo e colocá-lo no seu plantel principal. Sim, acaba por ser engraçado já termos falado aqui tantas vezes no Real Madrid, neste podcast. Portanto, estão realmente a criar uma base muito forte para o futuro. Vamos então avançar, se calhar, aqui para mais um nome. Não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar sobre este jogador. Ok, deduzo que isso seja um não. Ok, lança então aqui o tema do Ryan Ait-Nouri. Ele é um lateral esquerdo do Angers, jogador também, penso que é marroquino. Não tenho, sim, penso que é marroquino. Ele é um lateral esquerdo, joga no Angers e infelizmente sofreu uma lesão muito grave recentemente. Penso que vai ficar fora o resto da temporada. Portanto, aqui uma situação um pouco à semelhança da que o Miron Boado passou no ano passado. Portanto, se calhar aqui não faz muito sentido perguntar o que é que vocês esperam dele para o ano 2020. Peço-vos então que falem aqui um pouco das características e então o que é que acham que o futuro, neste caso um pouco mais longínquo dele, acabará por ser. Só de uma nota, eu creio que ele seja francês com descendência da Argélia, mas não... ok, obrigado. Okay, acho que é isso. Fica aqui o meu erro então. Sim, tranquilo. Então o Nouri é um lateral esquerdo, também ele jovem, como os outros eleitos da nossa lista. Tem apenas 18 anos, 1,80 m e é já titular num clube da Primeira Liga francesa. E creio que se destaca pelas suas ações ofensivas, ou seja, ele é um jogador que joga essencialmente no corredor lateral, não procura muitos passos interiores, tem uma velocidade assinalável e faz do overlap uma das suas características mais fortes. Insiste muito no cruzamento, pois é muito forte também nesse aspecto do jogo, e já leva 3 assistências na Primeira Liga francesa. Creio que assim que melhor a sua capacidade defensiva, poderá ser uma opção tanto para a seleção francesa, a seleção principal, como para clubes com poder financeiro e aspirações mais altas. Creio que poderá dar o salto nessa altura. Muito obrigado. Eu se calhar temos que acelerar aqui um pouco o passo porque o tempo já está a acabar, infelizmente. Ainda nos faltam falar de 2 jogadores da lista. Portanto, Miguel, passo agora a bola para ti e peço-te que nos fales aqui um pouco do Strahinja Pavlovic, defesa central de 18 anos, muito possante, muito forte fisicamente. Ele é da formação do Partizan de Belgrado, mas que foi agora muito recentemente também contratado pelo Mónaco, apesar de ainda estar no Partizan. E peço-te então o que é que achas do Pavlovic e o que é que podemos esperar dele neste ano? É um lateral que, apesar de ser muito possante, é um lateral que gosta muito de subir com bola, tem uma capacidade de passe tanto curta como longa muito, muito interessante. É um central moderno que ajuda muito a equipa na fase de construção, e eu acho que ainda é cedo para dizer se pode afirmar numa equipa grande na Europa, mas eu acho que para já está no bom caminho. Certo. Portanto, agora vamos então avançar para o último nome, Benoit Badiashile, mais um defesa central. Este já está no Mónaco, portanto podemos vir aqui a ter uma dupla de centrais
uma parelha de centrais aqui nesta lista a partir do próximo ano. Alexandre, então, para finalizar, peço-te então aqui uma descrição do Badiashile e aquilo que ele pode atingir neste ano. Portanto, o Badiashile já é, por mérito, um jogador muito importante do plantel, apesar de ter apenas 18 anos. Isto deve-se ao poderio físico, ao porte atlético enorme que tem, do alto do seu 1,94 m. É mesmo muito possante, o que faz dele também, devido a essa característica, muito forte no cabeceamento. Mas não só, apesar de ser muito grande, é muito ágil, e tem uma capacidade de desarme, diria que muito acima da média. Antecipa-se com facilidade e sabe exatamente os timings de desarme que deve ter. Além disso, consegue sair a jogar com o seu pé esquerdo, que é o seu pé favorito. E creio que a sua maior lacuna será o pé direito, que só usa mesmo em último caso. Tem já mais de 1500 minutos pela equipa principal do Mónaco este ano. Está mais que em fase de afirmação, já é uma certeza. E do Mónaco, lá está, só sairá para um PSG ou para um grande de Espanha, Inglaterra ou Itália. Ok, muito obrigado aos dois pela vossa participação aqui no Scout Radar. Lá para os nossos ouvintes também um obrigado pela vossa atenção e despeço-me. E então até uma próxima. Obrigado. Obrigado, David. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!